presença de todos. Meu nome é Antônio Carlos Moraes. É um prazer muito grande estar aqui com essa lenda do mercado de empresas familiares, não apenas no Brasil, mas no mundo, que é o Renato Bernhoft. E a gente vai falar dessa paixão que nós temos, que é sobre empresas familiares, sucessão, governança, relacionamento, comportamento, vários assuntos aí pertinentes a esse mundo familiar. Renato, muito prazer ter você aqui comigo. Eu me sinto privilegiado e honrado com a sua presença. Cuidado. Quando você começa a se sentir meio assim, você tem que tomar muito cuidado para, né? Eu digo assim, a palavra, dizem que quando alguém diz assim, tenho 40 anos de experiência, tem que tomar cuidado, porque pode ser uma experiência renovada, como pode ser experiência de um ano repetida 40 vezes, né? Precisa tomar muito cuidado com isso. Mas ok. Começo então? Pode ficar à vontade. Quer começar? Pode ficar à vontade. Tá bom. Não sei se você queria dizer alguma coisa a mais, introduzir. Por favor. Bom, eu acho que eu gostaria de começar, conforme eu combinei, né? Eu vou fazer algumas colocações iniciais, muito a título de provocação, para que a gente possa ampliar o debate, discutir, etc. E eu vou tomar como ponto de partida o momento que nós estamos vivendo. Quer dizer, de um lado temos a Covid-19, a pandemia, que evidentemente é algo que foi surpreendente, está criando uma série de mudanças em vários segmentos, vários setores, em várias estruturas da sociedade como um todo, sem falar nas empresas. Mas eu quero alinhar, no que tange a família empresária, com a questão da longevidade, porque a longevidade, o aumento da longevidade, já era um tema sobre o qual eu vinha tratando já também de longa data, mas que tem tido um impacto, né, em muitos casos de empresas familiares. Por quê? Porque muitos fundadores, né, há muitos fundadores que se consideram meio imortais, acham que com ele não vai acontecer. E com o aumento da longevidade, nós temos hoje pessoas com 100 anos, temos aos montões aí, né? E pessoas com 80, 90 anos, que ainda estão muito à frente dos seus negócios, ou seja, ainda controlam, ainda têm um sistema muito patriarcal e tal. E com filhos, né? Quer dizer, você imagina um indivíduo com 80 anos, com filhos de 50 e a terceira geração de 30. Então, a convivência de 3 gerações simultaneamente é um fato novo. Mas o que aconteceu com a Covid? E eu tenho visto pela imprensa e nos contatos com os private, os bancos privados, etc. Começou a haver, de parte das famílias, dessas famílias que têm patrimônio, que têm empresa, uma certa preocupação com a questão patrimonial, a perspectiva da questão patrimonial, né? E, eventualmente, a falta, o fundador, de repente, desaparecer de uma hora para outra, etc. Então, esse assunto passou a aparecer. Inclusive, a imprensa tem surgido isso muito. Mas só que o que eu vejo é que esse tema é muito tratado apenas na perspectiva patrimonial e não do ponto de vista de uma questão mais ampla, que envolveria o legado, envolveria realmente que a próxima geração esteja preparada para assumir isso. Então, eu vou comentar um pouco sobre isso. Quer dizer, eu acho que a relação fundador, né, a relação criador-criatura, a gente sabe de que ela é muito forte, né? O perfil dos nossos fundadores no Brasil, na sua grande maioria, são imigrantes ou filhos de imigrantes, né? E isto, evidentemente, cria um vínculo. São pessoas que começaram do nada, começaram do muito pouco. E tem uma característica muito forte, personalidade forte, são determinadas, né? São centralizadoras, são autoritárias, uma série de questões. Então, alguns equívocos muito cometidos por alguns fundadores. Um deles comum é querer ele escolher o seu sucessor. Isso é um equívoco bastante grande, muito comum. E funciona enquanto ele está vivo. Só que depois que ele faltar, os herdeiros vão dizer: ó, você é escolhido do papai, agora a conversa começa toda outra vez. Outra questão é, muitas vezes, essa figura
É muito comum o discurso assim: quero dar aos meus filhos o que eu não tive, que também causa uma série de problemas, porque não prepara os herdeiros para o processo de continuidade, sucessão, ou até para buscar sonhos próprios, né? Questões dessa natureza. A terceira questão é que, de fato, fundadores são pessoas que se acostumaram e conquistaram poder, e têm méritos inúmeros. As histórias de fundadores, eu sou um apreciador, eu tenho um dos meus últimos livros, é a história de empresas familiares brasileiras que ultrapassaram 100 anos sob o controle da família fundadora. Quer dizer, são empresas de quinta geração. Se ao longo da conversa interessar, eu posso mencionar quais são essas empresas brasileiras. Então, na realidade, o que precisa ficar muito claro é que o fundador, para soltar, para deixar um pouco a empresa, ele tem que buscar uma outra fonte de poder. Se ele não encontrar, e aí é poder mesmo, poder que eu quero dizer é preservação da autoestima, é reconhecimento. Eu acho que, eu sempre gosto de mencionar um exemplo que é público, todo mundo conhece, o vice do Lula, o José de Alencar. Ele só deixou a empresa para o filho quando ele foi para a política e foi vice do Lula. Se vocês lembram, ele tinha câncer, cada vez que saía do Sírio-Libanês, etc. 4 meses depois que ele deixou o poder, ele morreu, porque o poder é orgásmico, o poder é uma coisa que funciona muito, muito forte para essas pessoas, né? Agora, o outro equívoco, e aí é que está aí, eu acho que esse momento é um momento fundamental nesse sentido, não é só discutir questão de transferência de patrimônio, de proteção patrimonial, né, no sentido de criar holding, de fazer testamento. Essa é uma parte importante. Agora, como é que prepara a nova geração de herdeiros? Né? Os herdeiros têm um pouco, às vezes, quer dizer, se discute muito a sucessão na gestão. Eu não quero me ater a isso. Eu acho que esse é um equívoco muito comum, a questão de discutir apenas a sucessão na gestão. A sucessão, eu prefiro usar o termo continuidade, ela tem um impacto muito maior em relação a todos os herdeiros, todos aqueles que são herdeiros. Porque, de fato, o que o herdeiro vai herdar? Ele não vai herdar uma empresa, ele não vai herdar um patrimônio, ele vai herdar algo muito mais complexo e delicado para o qual a maioria não está preparado. Ele vai herdar uma sociedade de sócios que não se escolheram. De repente, o cara diz, olha, eu adoro você como meu irmão, mas para sócio não te escolheria nunca. Sociedade é uma relação extremamente delicada. Quem acha casamento difícil não faz ideia do que é uma sociedade. No casamento, tem várias componentes que podem preservar uma relação, né? Atração, sensualidade, sexualidade, filhos, uma série de questões, né? Perdão. Sociedade não. Sociedade confiança é a relação fundamental, né? A relação com o dinheiro e a questão do poder é importante. Eu lembro muito que uma vez recebi no escritório, faz muito tempo, 4 irmãos. Aí eu perguntei para eles, quem é o presidente? Não, Renato, nós não temos presidente. Digo, tá bom, mas quando tem um problema, como é que faz? Não, é o fulano de tal, porque ele é o jeitoso. Eu digo, então tá bom, então põe no cartão de visita jeitoso. Porque a dificuldade de lidar com a expressão presidente, ou a dificuldade de lidar com uma relação hierárquica, era muito, muito grande. E isso vem da estrutura familiar. Porque na nossa cultura latina, a família é uma instituição muito idealizada. Eu tenho 5 filhos, com a mesma mulher. Mas tem um detalhe, eu adoro meus filhos, só que eu não escolhi os filhos que tenho. Eles não me escolheram como pai, não se escolheram como irmãos, e menos aí os cunhados e as cunhadas, né, que apareceram no pedaço. Então, essa ideia de que a entidade família é uma união, né, por natureza, ela é utópica, né? Ela é ilusória, porque eu conheço casos de mãe que dizem, eu não entendo, Renato, meu filho gosta mais do amigo do que irmão. Amigo, a gente escolhe, irmão não escolhe. Eu adorava meu irmão, mas ele casou com essa jararaca. Quem dorme com a jararaca é ele, não sou eu. Então, uma coisa que é muito característica das nossas famílias é não discutir as divergências, as diferenças, os interesses individuais, etc. Tal, né? Então, tanto é que eu tenho dados. Nós temos estudos que mostram
que 70% das empresas familiares no Brasil que desapareceram, a causa principal são conflitos familiares ou societários não resolvidos. Não são problemas de gestão, as empresas continuam, tem marcas até hoje reconhecidas aí, mas foi o conflito familiar que produziu. Eu lembro uma vez eu fui fazer uma palestra nos Estados Unidos para investidores que estavam interessados em investir em empresas brasileiras. E vi lá uma lista de empresas e algumas estavam assinaladas. E tinha algumas que embaixo dizia assim: recomendamos aguardar um pouco mais porque tem perspectiva de conflito familiar, ou seja, a gente vai comprar mais barato, né? Quer dizer, então, veja... Renato, Pois não. os investidores, eles adoram um conflito entre empresas familiares, porque isso desvaloriza o patrimônio, né? E eles podem comprar bem mais barato. Então, assim, Perfeito, sempre perfeito. os membros da família podem querer brigar, achando que alguém vai levar vantagem sobre o outro, mas na verdade não vai conseguir levar vantagem. Pelo contrário, quem vai conseguir levar vantagem vai ser o investidor. Agora, tem uma coisa que você falou logo no início que eu acho que é extremamente pertinente, que na empresa familiar a gente tem aqueles três círculos, aquelas três áreas fundamentais: patrimônio, gestão e família. E você demonstrou aí preocupação que os donos de empresas estão olhando apenas a parte do patrimônio. E isso é complicado, porque na hora que você faz uma sucessão na empresa, você tem que levar em consideração as três áreas. Se você olhar somente uma das áreas, não é garantia de sucesso. Então, Deixa eu corrigir essa visão dos três círculos. É de que, diga na lá. realidade, quando eu falo de patrimônio, eu estou falando da empresa. Aham, tá. Não é necessariamente o patrimônio, é a empresa e tudo mais, né? Não, É claro, que claro. o segundo círculo, para mim, é o vínculo societário, entendeu? É Tá. essa a questão. Porque, inclusive, diferentemente da origem, que eu sei que... Né, a questão do círculo que eu vejo é família, sociedade, patrimônio. Patrimônio pode ser empresa, há casos de família que não tem empresa, só tem patrimônio. Eu tive casos de famílias que só tinham, digamos, obras de arte, outras só têm imóveis, outras só têm dinheiro, recursos, né? Etc. Então, quer dizer, a palavra patrimônio utilizada aqui, ela é mais ampla do que simplesmente empresa, é nesse sentido. Claro, claro, claro. Tá? E Não, com só para... certeza. Deixa eu aproveitar só, você me fez uma colocação interessante. Exatamente por isto, porque na medida em que os conflitos destroem valor, os conflitos destroem valor. E você tem razão que o comprador espera o conflito se ampliar para poder comprar a preço de banana. Eu tenho casos, eu tive vários clientes onde a decisão foi vender, mas até para vender tem que se fazer um protocolo, tem que se fazer um acordo de entendimento, de conduta, né? Exatamente para evitar isto, porque se você... E isso é uma coisa muito importante que a gente discute em algumas situações, e preferencialmente com o fundador em vida. Eu sei que para muitos fundadores isso é difícil. Quer dizer, se os herdeiros já demonstram uma certa incapacidade de se entenderem como sócios ou como acionistas, as alternativas são outras. Ou fazer uma cisão, ou vender. Quer dizer, tem várias alternativas. Então, é por isso. Por isso é que eu coloco muito que essa visão da relação societária ela é extremamente importante ser discutida no âmbito da família, antes mesmo de discutir se quem vai para a gestão ou não vai, porque se não tiver na família alguém capacitado para a gestão, você pode buscar um executivo não familiar, né? Então, na realidade, aqui eu estou colocando muito a questão do ponto de vista de que os herdeiros têm que ser preparados. Eu sei que esse é um grande desafio. Os herdeiros têm que se preparar. Opa. Espera lá, Renato, que tivemos um problema aqui. Espera aí. Foi aqui no som. A gente já vou ajeitar aqui. Interromper, bate-papo.
Ativa o teu som aí, Renato, por favor. Você consegue ativar o seu som aí? Porque estava vindo um barulho, aí eu cliquei... Agora sim. Acho que agora sim, né? Está Beleza, ouvindo vamos lá. agora? Agora eu tô, vamos lá. É Tá. porque eu tive que desativar o som das pessoas porque estava voltando a vir barulhinho de fora aí. Tá, tá. Não, ele desapareceu repentinamente. Eu não acionei nada. O que eu estava colocando, que agora já me fugiu um pouco o que eu estava colocando, do ponto de vista de... Quer dizer, assim, sim, eu estava falando de um caso. O fundador da Bombril escrevia cartas para os filhos. Muito interessante. Eu só sei isso porque os filhos editaram um livro sobre as cartas que o pai escreveu para eles. Eram 3 filhos. Sabemos que eles perderam a Bombril, etc. Tal, é toda uma história que veio a público, inclusive. E numa das cartas, ele dizia uma coisa muito interessante, que é da sabedoria, né? Ele diz assim: filhos, procurem se entender, vocês não vão ser donos, vocês vão ser sócios. Quem tem sócio tem patrão, tem que dar satisfação. Essa é uma questão que muitas vezes é um equívoco que ocorre nas gerações seguintes, onde, de repente, alguém incumbido de uma liderança, ou de um executivo, presidente, etc., tal, acha que atua como dono. Nós temos no Brasil vários exemplos, não preciso aqui mencionar, porque seria um cuidado ético disso. Mas temos vários exemplos de familiares que se achavam donos, embora não fossem, porque tinham irmãos que eram sócios, etc., tal, na terceira geração são primos. E ele tem que entender que ele tem que prestar contas, ele tem que dar satisfação, porque ele não trabalha, embora não seja uma SA, é uma empresa onde existem sócios. E esse é um processo educativo que antecede, na minha opinião, antes discutir a questão da sucessão na gestão, ou seja, de que maneira vai se estruturar a governança na relação societária, seja com um conselho de família, seja com um conselho de sócios, muito antes do conselho de administração, que é a governança corporativa. Tudo bem, é importante, mas a questão primeira ela está muito envolvida e precisa ser discutida no âmbito da família, porque se houver uma certa dificuldade, quais são as outras alternativas? Que não seja destruir o patrimônio, porque muitas vezes, né, eu já ouvi irmãos dizer assim: olha, eu vendo para qualquer um menos para você. Quer dizer, então, sim, inicia um processo de destruição mútua do patrimônio, né? É isso que eu costumo dizer. Antes de você cuidar do patrimônio, muitas vezes você tem que cuidar da família, que é o outro dos 3 círculos. Eu costumo dizer também que a maioria dos problemas de empresas familiares vem da família. Ah, não, eu tenho preconceito contra a empresa familiar. Eu acho que a empresa familiar é só problema. Não, pera lá. Se a maioria dos problemas de empresas familiares vem da família, a pessoa que tem preconceito contra a empresa familiar, ela também tem preconceito contra a família. É algo extremamente delicado. A empresa familiar é apenas a ponta do iceberg. É onde afloram e aparecem problemas e situações muitas vezes mal resolvidas que os familiares trazem de muitos anos, inclusive às vezes desde a infância. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que o primeiro círculo, é claro que cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, mas em muitos casos a gente tem que cuidar da família. Essa preocupação que você levantou no início, ela é muito pertinente. Não é cuidar do patrimônio, mas é cuidar da família. Até porque a família é um patrimônio que vem antes da empresa, da sociedade, vem antes de tudo. Então, cuide da sua empresa e da sua família. Na realidade, eu diria, até no passado, lá distante, me chamavam de consultor doméstico, porque o processo começa com a família. Se você não consegue que a família dialogue sobre esse assunto, que ela discuta suas diferenças, etc., tal, você não tem condições de avançar. Ou seja, como construir numa estrutura familiar um vínculo societário. É um processo delicado, né? Porque a relação de irmandade não garante uma boa sociedade. São relações diferentes, né? Elas têm vínculos diferentes. E a estrutura familiar é uma estrutura complexa, porque, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu já fui a muito enterro de fundador,
onde se fazem discursos maravilhosos daquela figura pública. O cara é reconhecido, maravilha. Aí o filho diz, mas esse não era o pai que a gente tinha em casa. Quer dizer, essa mesma figura pública, ultra reconhecida, ela, do ponto de vista de como pai, foi um pai ausente. Embora ele tenha construído um império dizendo, eu fiz isso para vocês. Né? Quer dizer, então, o grande mérito, a grande dificuldade, né? Nesse estudo que eu fiz de empresas familiares brasileiras com mais de 100 anos, que ainda pertencem à família fundadora, uma questão fundamental é essa. O assunto precisa ser discutido na família e ainda quando a primeira geração está viva, não deixar para depois. Esse negócio de achar que um testamento, né, que a holding vai resolver, isso não equaciona, porque isso vai dar recursos para os que vão administrar os conflitos depois. Né? Então, e só para agregar mais alguma coisa, Antônio Carlos, isso nós estamos falando de empresas unifamiliar. Se nós falarmos de multifamiliar, É isso que eu o ia grau de falar. complexidade se aumenta, se amplia. Nós temos vários casos no Brasil de multifamiliares. Como é que se constitui uma multifamiliar? 3, 4 amigos se juntam um dia e resolvem construir um negócio. A sociedade que eles montam é em função das competências, das capacidades de cada um. Existem 2 segmentos onde isso é muito comum acontecer. O segmento de saúde, né, o pediatra, os ginecologistas se juntam, vão fazer uma clínica e aquilo virou um hospital. Ou no segmento de educação, professor de matemática, professor de português, vão fazer um cursinho e aquilo virou uma universidade. O modelo da primeira geração, onde aí houve a liberdade da escolha, quer dizer, os sócios se escolheram e se estruturaram em função das suas competências, ele não é transferível para a próxima geração, para nenhuma das próximas. Né? Então, muitas vezes, é mais complexo, ou mais, digamos, delicado, porque você tem, na realidade, estruturas familiares diferentes. São 2 ou 3 famílias com estruturas familiares, com culturas familiares diferentes e que, evidentemente, tem que se levar em consideração. Então, quando você tem uma unifamiliar, pelo menos você tem uma história familiar comum, uma origem, uma história, etc., tal, com toda a diversidade que tem a estrutura familiar. Mas o que eu quero dizer é exatamente, eu estou reforçando o que você falou, esse assunto começa na família. É lá que esse assunto começa a ser conversado e discutido, para ver até que ponto essa família pode se tornar uma família empresária, porque ela não é uma família comum. Ela tem um patrimônio que vai vinculá-los do ponto de vista societário. E aí eles vão ter que lidar com essas questões dos direitos e deveres, dos direitos e obrigações de cada um. O exemplo simplista que eu dou é que, se você vai na Bolsa de Valores e compra ações, você fez um investimento. Você botou dinheiro lá e vai acompanhar o mercado, como é que está, etc. O herdeiro, ele não comprou, ele herdou 5, 10, 15% de um patrimônio que o vincula societariamente aos seus irmãos, aos seus primos, aos demais. Esta relação, além da relação familiar, ela tem que ser trabalhada, tem que ser discutida, porque exatamente se nesse nível houver desentendimentos, e nós temos casos recentes no Brasil, onde isso está ocorrendo, né? Temos casos bastante recentes, sem falar historicamente, o quanto isso destrói patrimônio. Basta dizer quantas empresas, de fato, desapareceram. E, como eu disse no início da minha conversa, o estudo que nós temos mostra que 70% das empresas familiares que desapareceram, a causa principal foram conflitos familiares não resolvidos. Não falemos, por exemplo, de fundadores que se casam pela segunda vez, têm filhos fora do casamento. Quer dizer, toda essa questão ela se torna toda uma questão delicada e isso aumenta a complexidade. Conta aqui um pouco da minha experiência para as pessoas. Certo. Eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai com 7 anos de idade. Meu pai tem um colégio junto com os sócios que vai do maternal ao 2º grau, cursinho pré-vestibular. Então, eu chegava lá na escola dele, eu ia assistir às aulas dele. Ele é professor de português. E, obviamente, eu não entendia nada do conteúdo, mas eu já entendia o brilho nos olhos dele, a maneira como ele se conectava com funcionários e alunos e a paixão dele pelo trabalho dele.
E quando eu não estava na sala de aula com meu pai, eu estava na sala dele, no escritório dele, vendo como é que ele despachava assuntos com fornecedores, alunos, parceiros, professores, entre outros. Ou então eu estava na gráfica da escola, ajudando a imprimir material didático, distribuir para os alunos, ou então na sala dos professores, ajudando a servir cafezinho para os docentes. E eu achava o máximo estar ali na empresa do meu pai, né? Eu me divertia muito estar ali. Eu ia com o maior prazer desde os 7 anos, vivendo e crescendo naquele ambiente. E ao longo dos anos eu fui crescendo ali, fui assumindo alguns cargos na empresa e ganhei aquele amor cada vez maior pela empresa, me doava pela empresa, trabalhava várias e várias horas por dia. Se tivesse que ficar sem almoçar, eu ficava. Se tivesse que sair muito depois do expediente, eu também ficava. Tudo por causa desse meu amor em trabalhar com a família, minhas irmãs e meu pai. Só que eu ficava percebendo, ficava me perguntando por que a empresa do meu pai era tão difícil em algumas coisas. Aí foi quando eu entrei na faculdade de administração e comecei a estudar as empresas familiares, isso com 17 anos de idade. Só que eu mesmo estudando, lendo, assistindo vídeos, fazendo tudo que eu podia, eu ainda não entendia por que tinham situações que aconteciam na empresa do meu pai, mas que em muitas outras empresas não aconteciam. Aí foi quando eu percebi que a empresa do meu pai, na verdade, não é uma empresa familiar. É uma empresa, na verdade, multifamiliar. Então, eu comecei a perceber o seguinte, a empresa multifamiliar, os sócios não necessariamente são parentes, mas cada sócio coloca filho, sobrinho, neto para trabalhar. Então, é multifamiliar, são 2 ou mais famílias. E na empresa do meu pai, 4 famílias. Teve uma época que eles chegaram a criar uma faculdade, Renato, só que os problemas aumentaram tanto que eles venderam a faculdade 10 anos depois, para uma grande instituição de ensino a nível internacional, inclusive, uma multinacional. E eu comecei a perceber a resistência a mudanças é muito grande. Para dar uma ideia, às vezes, numa empresa familiar, para mudar, para inovar, para implementar um processo novo, uma metodologia nova de gestão, ou para abrir o mindset das pessoas é muito difícil. A mistura de assuntos pessoais e profissionais é muito grande. Eu lembro uma vez, a gente tinha uma reunião, Renato, sobre um assunto muito importante, um assunto que ia afetar a estratégia da empresa por muitos e muitos anos. Era daquelas reuniões, sabe, ultra importantes. Só que antes da reunião começar, a gente estava conversando sobre um churrasco que ia acontecer no domingo, que era aniversário de um primo nosso. A gente deveria estar ali focado na reunião, mas a gente estava conversando sobre assuntos pessoais. E o contrário também acontece, a gente leva assuntos profissionais para dentro de casa. É praticamente impossível existir uma linha que separa daqui para cá assuntos pessoais e daqui para cá em assuntos profissionais. E eu também percebia que existia um conflito de gerações muito grande, porque nós temos as gerações dos tradicionais, nós temos os baby boomers, nós temos as gerações X, Y, Z, e agora nós temos o F5, que são os adolescentes. O F5 em alusão à tecla do computador, que é atualizar. Então, nós temos 6 gerações trabalhando juntos. Meu pai ainda é da geração tradicional. Meu pai nasceu em 44. E a gente tinha representantes de todas essas gerações trabalhando na nossa empresa. Então, como é que a gente vai alinhar expectativas de tantas gerações trabalhando juntos e ainda de famílias diferentes? Então, isso começou a abrir minha mente. Quando a ficha caiu que a empresa do meu pai era multifamiliar, eu comecei a tomar algumas medidas, né? Comecei a mudar. Então, eu comecei a me colocar na posição de herdeiro de empresa familiar. Um belo dia, o meu pai, Renato, virou para mim e disse, meu filho, eu não posso te escolher como sucessor, que não depende só de mim, eu tenho sócios. E eu fiquei arrasado com isso, porque eu cresci na minha vida ouvindo meu pai dizer que eu ia ser o sucessor dele. Quando eu era criança, meu pai falava isso para todo mundo. A minha infância foi ouvindo meu pai dizer isso. Eu fiquei muito mal, fiquei para baixo, não foi legal. E um belo dia eu virei para o meu pai e disse para ele a tão temida frase que todo herdeiro que deseja sair da empresa da família tem receio de dizer. Pai, eu quero sair da sua empresa. Só que o herdeiro tem Eu estava conversando hoje com um herdeiro, fazendo mentoria para ele, e ele me disse que a mesma coisa aconteceu com ele. Que a gente tem
medo de ser traidor e de querer sair da empresa do nosso pai, porque o nosso pai e a nossa mãe disseram para a gente que eles criaram esse patrimônio para a gente e pela gente. E um belo dia eu virei para o meu pai e disse isso, e o meu pai não gostou, se sentiu traído. Só que o meu pai, uma semana depois, ele me surpreendeu. Ele virou para mim, Renato, e disse assim: Antônio Carlos, eu te apoio, meu filho, você tem que realmente construir sua história, construir seu próprio caminho, deixar os seus filhos futuramente orgulhosos de você, então vá seguir a sua própria vida. E eu saí da empresa dele, e hoje eu me dedico a fazer mentoria para herdeiros de empresas familiares, que a nossa história, a nossa vida é muito parecida em várias características, independentemente da cidade de onde a gente está, do país, porque eu morei no Canadá e conheci várias empresas familiares parecidas, e cruzei a fronteira várias vezes com os Estados Unidos e também conheci várias empresas americanas parecidas. Então, a nossa vida é muito parecida, independentemente do país, do porte da empresa e do segmento de atuação. Então, ser herdeiro de empresa familiar é complicado, porque a gente não quer ser sócio, é o que você estava falando, Renato. Renato, uma das coisas que nos angustiam, principalmente em empresas multifamiliares, é que a gente não quer ser sócio, pelo menos muitos herdeiros, não todos, mas uma boa parte sim, não quer ser sócio de pessoas que a gente não conhece direito. O nosso pai e a nossa mãe conhecem os sócios dele muito bem, muitas vezes eles eram amigos de infância. Mas como é que eu vou conhecer o filho do sócio do meu pai, ou o sobrinho, ou o neto, que eu não tive uma convivência com ele? Eu mal sei quem ele é. É justamente o que você está fazendo aí, Renato. É justamente o que você está falando. Eu reforçaria o seguinte, eu volto a dizer que, falando de empresas multifamiliares, e você é um dos segmentos que eu mencionei, porque o outro é saúde, né? O primeiro começa que, e todo o seu histórico mostra, e que a questão de sucessão é muito focada na gestão. E aí é que eu acho que é o equívoco, porque, na realidade, a continuidade vai depender da possibilidade do modelo, de surgir um modelo societário na segunda geração, que vai ser diferente da terceira, sabe? Cada geração é uma nova sociedade, independente do negócio, né? Você menciona várias questões que eu acho que são importantes, né? Por exemplo, eu tenho 5 filhos, minha sucessão está encaminhada. Eu hoje me dedico a outras coisas. Uma das filhas assumiu o genro e tem 5 anos que eles tocam a empresa, etc. Tal. Porque, quer dizer, até para ser coerente com o tema, se eu falava do tema. Mas no caso da empresa multifamiliar, há que se tomar muito cuidado, porque o modelo da primeira geração é um modelo, em primeiro lugar, em que os sócios se escolheram. Em segundo lugar, é uma sociedade por complementaridade. Um é bom nisso, outro é bom naquilo, e eles se complementam. Só que este modelo não é transferível, ele se esgota na primeira geração. Eu lembro de um caso de um hospital que eu atendi, em que um pai disse assim: só dou carro para filho que estude medicina. Isso é chantagem pura, né? Porque, na realidade, e você agora, pela própria experiência, chegou a isso, quer dizer, você pode perfeitamente ser um médico bem-sucedido, ter um empreendimento próprio e ser herdeiro e sócio dos seus irmãos, sócio, não gestor do negócio. Eu tenho vários exemplos, né? Eu vou dar um exemplo que é público, que eu acho que é um exemplo que eu gosto de utilizar. Valtinho Moreira Salles é cineasta e herdeiro do Itaú Unibanco, um dos herdeiros. Muito bem, eu digo sempre, quanto mais brilhante cineasta ele for, melhor acionista ele vai ser, porque ele não fica competindo com o irmão dele, Pedro, que é o presidente, se apareceu em cara, se não sei o quê. Não, ele tem o mundo dele, ele tem o sonho dele, ele tem a realização dele. Quem Pode fazer cria pergunta nesse problema... momento? Hã? Posso fazer uma pergunta nesse momento? Espera só um minutinho para eu fechar o raciocínio. Só um minutinho. Pode fazer sim, mas só... O que eu quero reforçar é que quem cria problemas são as pessoas que não se encontram, que não encontram um sonho próprio. Me permita só contar uma experiência que essa me marcou profundamente, só para enfatizar isso. Por 2 vezes,
nós organizamos, na consultoria, missões de empresários brasileiros para visitar empresas familiares na Europa. E aí você diz, por que Europa e não Estados Unidos? Porque nós não temos fundador americano. Nossos fundadores são ou italianos, ou alemães, ou judeus, ou libaneses. São imigrantes. E fomos à Europa para visitar famílias. Visitamos Moët Chandon, Barilla, Fiat. Nós vimos as famílias para ver como é que elas lidavam com esse tema. E aí chegamos num banco regional, em Biella, na região do Piemonte italiano, de uma família que chama Família Sella. É um banco regional, que está na 14ª geração. Eles têm lá um historiador e tem um museu da família. Aí eu perguntei para o cara, me conte como é que vocês conseguiram chegar a 14 gerações. A resposta dele valeu a viagem e me serve até hoje para o entendimento. Ele disse uma coisa fantástica. Ele disse assim, olha, na nossa família, há mortos que estão vivos e vivos que estão mortos. Gente, eu vou repetir. Mortos que estão vivos e vivos que estão. Os mortos-vivos não me preocupam. Nós estamos cheios de morto-vivo aí. Né? Cheio de morto. Quando o comandante Rolim faleceu, né, era muito comum nos voos a gente ouvir, se o comandante estivesse vivo, ele era uma figura emblemática, forte, etc. Essa não é a questão. Está cheio de rua com nome de mortos-vivos. Os mortos-vivos têm que ser preservados, respeitados e tal. Qual é o problema? Qual é o desafio? É o vivo-morto. É aquele herdeiro para que você pergunta quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos de vida, quais são os seus desejos, quais são suas aspirações. Ele diz, olha, Renato, eu nunca pensei nisso, que ia trocar de carro, o papai me dava o carro, eu ia viajar, o papai me dava o bilhete. Esse é um problema muito comum nas famílias empresárias, onde os herdeiros não têm a possibilidade ou não são educados para buscar os seus sonhos, suas conquistas. E, em segundo lugar, não são preparados para entender que a propriedade, seja um patrimônio só, seja empresa, seja lá o que for, ela é compartilhada por eles acionariamente. Então, esse processo ele tem que começar na estrutura familiar o mais cedo possível. E aí depois poderíamos falar N coisas, mas gostaria de ouvir aí a pergunta de quem fez uma observação. É o Ricardo. Ricardo, vamos lá, fique à vontade. Vamos lá, aí. Ricardo. Diga aí, Ricardo. Eu vou fazer uma pergunta, tentando fazer uma distinção também, entre o que é um sócio proprietário ou um sócio executivo, né? E o que é um acionista. Se eu pensar em termos do negócio, né, talvez ao longo dos anos, e como vem as gerações, o melhor é treinar as pessoas da família para serem acionistas e não participantes do negócio. Essa poderia ser a premissa? Pensando Sem sempre... dúvida. Veja, Ricardo, essa é a premissa a partir da primeira geração, da segunda geração, hein, Ricardo? Esse é o equívoco, exatamente. Eu não misturaria, quer dizer, é que a expressão acionista ou sócio, para mim, são sinônimos. Não tem essa, né? Quer dizer, na realidade, o que os herdeiros não são educados ou preparados é exatamente para entender o que significa herdar uma parte de alguma coisa e não ser dono. É aquela expressão do fundador da Bombril. Quer dizer, não importa se são dois, né? Alguém pode dizer, aí você poderia até dizer o seguinte, então, Renato, o negócio é ter filho único. Pois eu vou dizer para vocês, eu tive 3 casos no Brasil, onde 2 filhas mulheres e um filho homem tinham uma relação muito mal resolvida com seu pai, fundador, se afastaram. Quando o pai morreu, assumiram a empresa e competiram com a figura do pai morto e destruíram a empresa. Quer dizer, é uma questão muito delicada, mexe muito com emoções, sentimentos, ressentimentos. Mas essa sua colocação, Ricardo, eu diria o seguinte, desde a primeira ou da segunda geração, esse critério, esse conceito, ele tem que ser trabalhado. E aí, o ideal, por isso é que eu digo, é que se as pessoas foram educadas para depender da empresa, ou imaginar que a única alternativa da sua vida é entrar na empresa e trabalhar na empresa, começou errado, já é um processo equivocado. Aliás, o Antônio Carlos está colocando isso, inclusive, na sua própria experiência. Quer dizer, então, é extremamente importante, realmente, esse caso. Primeiro, na estrutura familiar, quando a gente fala de
discutir com herdeiros na estrutura familiar quais são as aspirações de cada um, quais são os sonhos de cada um. Gente, eu atendi casos onde, muitas vezes, o herdeiro depois diz assim, Renato, eu estou aqui, mas não era isso que eu queria fazer, eu queria ser músico, eu vim porque meu pai me obrigou, quer dizer, eu abri mão dos meus sonhos. E isso é bastante comum. Então, são dois aspectos enfatizando isso, reforçando a sua pergunta, Ricardo. Uma é entender que o que eu vou herdar me cria um vínculo acionário, societário, com os demais membros da família, com os demais com quem eu divido a propriedade, seja uma empresa, seja lá o que for. E segundo, cuidado para que isto não me impeça de buscar o meu sonho próprio. E aí eu reforço o que eu disse antes. Na maioria das experiências, e eu acho que o próprio Antônio Carlos reforça isso no seu depoimento, na medida que você encontra uma satisfação, algo que o realiza, você se torna o melhor acionista. Na medida que você é uma pessoa que não sabe bem o que fazer da sua vida, você se torna ou um dependente financeiro ou uma pessoa que começa a criar dificuldades para aquela pessoa que está à frente da gestão. O que destrói muito a empresa familiar são coisas pequenas, é a picuinha, gente. Aquela coisa de por que o seu irmão tem um cartão, faz um upgrade, ou por que o seu irmão tem carro blindado, não tem, você não tem. Sabe, essas coisas pequenas, porque dessas todo mundo entende, é que destrói a empresa familiar. Agora, se está dando lucro, prejuízo, o preparo para acionista é um detalhe, é muito importante. Renato, isso que você está falando remete à questão do ego, que para mim é o maior desafio das empresas familiares, essa questão do ego. Porque esse ego é de onde vem as picuinhas, é de onde vem, eu não gostei de você ter feito tal coisa, é a vaidade, é você não gostar de um sócio aparecer mais do que você. Não, mas eu trabalho mais, ou às vezes eu trabalho até menos, mas eu mesmo assim eu não gosto que ele apareça mais. É o ego que faz com que uma pessoa não dê o braço a torcer quando ela está errada, quando a opinião dela não tem cabimento. É o ego que faz com que ela bata de frente com outra pessoa e crie conflitos, desentendimentos e mal-estar dentro da empresa familiar. Me permite te interromper. A questão do ego, eu acho que ela existe. Eu acho que o grande problema, o grande desafio na família empresária é que não se aceita discutir a individualidade. Entendi. Há um certo modelo de família que tenta encobrir, criar uma relação hipócrita e faz de conta que está tudo bem. Eu sei, não é fácil. Nós vivemos isso em vários aspectos. É o ego que cobra essa situação. É o ego que tenta encobrir essa situação. Não. Mas eu diria o seguinte, esse é um processo educativo que tem que começar muito cedo. Não só na família empresarial, né? A aceitação das individualidades, porque é muito comum o discurso de muito pai e patriarca dizer assim, puxa, eu eduquei todos os meus filhos de maneira igual. Primeiro se fez, está equivocado, porque eles não são iguais, né? Tem algum que precisa mais afeto, outro menos afeto, etc. Quer dizer, essa questão de aceitação da individualidade, e nesse aspecto é que eu tenho um pouco de receio quando a gente começa a olhar a empresa familiar nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, etc. São culturas familiares diferentes, onde as questões das diferenças são muito discutidas. Você que já morou, trabalhou fora, sabe disso. Quer dizer, as culturas familiares. Eu lembro muito de que, em muitos casos aqui no Brasil, eu gosto muito do Roberto da Mata. Aliás, ele tem um artigo interessantíssimo hoje no Estadão. Ele tem um livro da cultura da casa e da cultura da rua. E muitos fundadores, e muitos de origem, mantêm dentro da sua casa uma cultura da sua origem. Só que o herdeiro, eu lembro, eu atendi família, por exemplo, de origem grega. Então, a casa é um núcleo onde se mantém a cultura de origem. Só que esse mesmo herdeiro está educado num país chamado Brasil, onde as coisas são diferentes. E sofreu todo um processo educativo, executivo, nos Estados Unidos. Então, eu sempre dizia, você é um produto híbrido de várias culturas, né? Então, quer dizer, agora,
isso que você está levantando é uma questão, só reforça o que nós estamos colocando. A conversa deste tema, esse tema começa na família. É lá que ele tem que ser discutido. Renato, quando me perguntam assim, Antônio Carlos, quando é que a gente tem que começar a sucessão? Eu respondo o seguinte, desde, no máximo, a partir de quando você soube que a sua esposa estava grávida. Porque, primeiro, quando a esposa está grávida, já pode interagir ali com o bebezinho e ele reage na barriga da esposa. Mas, enfim, o mais importante é que a criança ela vai absorver essa educação que você está falando aí com muito mais facilidade de quando ela crescer e se tornar uma adulta, uma pessoa adulta. Quando a gente é criança, a gente aprende as chamadas soft skills com muito mais facilidade, que é a capacidade de relacionamento, resiliência, administração do ego, empatia, né, controle emocional, essas coisas todas. A questão da individualidade, ela se forma na infância. E você tem que respeitar a personalidade e o caráter de cada criança. Eu já vi muitos pais dizerem, muitos pais frustrados, querendo que os filhos trabalhassem com ele, mas, na verdade, querendo que o filho fosse igual ao pai. Ou que o pai queria projetar algo que ele não alcançou lá atrás, que é projetar nos filhos. Não é assim que funciona. Quando você respeita essa individualidade dos filhos e trabalha essas soft skills nele, você está criando um ser humano muito mais seguro, muito mais confiante para andar futuramente, quando se torna uma pessoa adulta, poder andar com as próprias pernas. Não, na realidade, você está tocando numa questão, eu diria que, evidentemente, eu gosto muito, eu acho que tem questões sociológicas, tem questões antropológicas, né, que se relacionam com isso. Por outro lado, não vamos esquecer o seguinte, a maioria dos fundadores são figuras de personalidade muito forte. E ser filho de um pai brilhante, e você deve saber disso, ser filho de um pai brilhante não é fácil. Né? Não? Ser filho do Pelé não é fácil, ser filho de uma porção de figuras brilhantes, empresários brilhantes, não é fácil, porque você tem a sombra disso. Né? E a própria sociedade, os amigos dizem, puxa, você não tem problema, você é filho do fulano, você tem a empresa, não sei o quê. Então, o que ocorre muitas vezes nessas famílias onde existem figuras muito fortes é que não se discute ou não se aceita a individualidade. Né? Por exemplo, que um filho diga, eu participei de muitos debates sobre isso com famílias, pai, eu adoro o que você fez, mas eu não quero ser sócio dos meus irmãos. Eu não quero trabalhar na empresa, eu quero seguir outro rumo. E a aceitação disso pela estrutura familiar e encontrar modelos ou soluções para isso é um assunto que merece ser conversado, discutido. Agora, o que acontece? Essa figura patriarcal não só diz, fiz isso para vocês, como quer usar esse patrimônio, essa questão, como uma amarração também. Né? E aí é que faz sentido muito a questão antes colocada pelo Ricardo, fazer a distinção entre preparar para sócio acionista, em primeiro lugar, e, segundo, permitir que cada um possa ir atrás do seu sonho. Muito do que a gente precisa conversar quando trabalha com herdeiros, quais são as aspirações de cada um. É muito triste, é muito doloroso quando alguém diz, olha, eu nunca pensei nisso, eu não tenho sonhos próprios, e não é só na família empresarial, essa é uma problemática muito séria nas nossas famílias latinas. Eu trabalho ainda em vários países da América Latina, etc. E essa é uma coisa muito nossa, muito latina, mas é a nossa cultura, não adianta, quer dizer. Então, por isso que eu digo, há muito receio quando diz, olha, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, cuidado, porque são modelos familiares e culturas diferentes. Então, não dá para simplesmente transpor esses modelos achando que isso vai funcionar aqui. Então, acho que sim. Eu volto a dizer, o assunto é delicado, porque veja o seguinte, e vocês todos que viveram a experiência de serem membros de empresa familiar, em geral, o primeiro filho, por exemplo, nasce numa fase que a empresa está em construção, o sujeito não tem grande patrimônio, pode ser que os filhos tenham sido... Minhas primeiras filhas foram educadas em escola pública.
As que vieram depois é que tiveram o privilégio já de estudar em escola privada particular. Então, quer dizer, a própria situação de cada filho, de cada herdeiro, é diferente, não só do ponto de vista da individualidade, mas também no contexto em que ele já nasce, em que ele é educado, né? Então, são várias questões. Nós só estamos reforçando uma coisa que eu acho que você já disse, Antônio Carlos, e é importante. Este processo começa na família. Equívoco muito comum é começar a discutir governança corporativa, é discutir sucessão na gestão. Não. É importante, mas isso vem Tudo vem da família. Posterior. Tudo vem da família, como eu falei. Tudo na empresa familiar começa na família. Por mais que você não saiba como começou exatamente, qual foi a situação que foi a causa daquele problema, daquela... Deixa eu contar para vocês uma... da família. Rapidinho, Renato, deixa eu só dar um recado para o pessoal. Se vocês tiverem perguntas, pessoal, comentários, fiquem à vontade, tanto para falar ou então para escrever aqui no chat. Aqui no chat, inclusive, eu deixei um link de acesso a um grupo no WhatsApp, que é um grupo de empresas familiares que eu criei, que o Renato Bernhoft, inclusive, faz parte. Então, fiquem à vontade. Também tem o meu número do WhatsApp. Para quem quiser entrar em contato comigo, eu deixei lá meu telefone celular. Vai lá, Renato. Depois eu quero contar uma coisa sobre os herdeiros. Vai lá. Não. Eu quero dar apenas compartilhar duas vivências que eu acho importante. Primeiro, uma das coisas muito importantes é construir a história dos fundadores. Quer dizer, entender e respeitar essa história. Tá? Ou seja, tê-la presente. Né? E segundo, eu vou compartilhar com vocês uma experiência. Eu fiz muita experiência de pegar assim, um fundador e sua esposa, ou uma fundadora e seu marido, porque nós temos no Brasil vários casos de empresas familiares fundadas por mulheres. Neste momento, tem uma que está se destacando muito aí no mercado que vocês podem acompanhar. E não é o único caso. Eu lidei muito. Em geral, as mulheres fundadoras lidam melhor com esse processo de transição do que as figuras masculinas. Hein? Isso temos exemplos inúmeros. Não é o caso aqui de mencionar. Mas uma experiência Sabe por que isso acontece, Renato? Sabe por que isso acontece? Tu diz que as mulheres se dão muito bem, né? Nas empresas do pai, não é isso? Não é isso. Não, eu estou falando de fundadoras mulheres. Cuidado. Fundadoras. Não estou falando de herdeiras. Não. Eu estou focando nos herdeiros, tá? Não. Estou falando de mulheres fundadoras que lidam com o processo de sucessão melhor que as figuras masculinas, porque elas têm uma visão mais ampla. Isso aí a mulher ganha de lavada da gente nisso, fácil. Exatamente. Temos vários exemplos no Brasil. Neste momento tem uma que está fazendo um sucesso danado aí, que você sabe quem é, com certeza, etc. Mas o que eu queria contar é uma experiência que se eventualmente alguém quiser fazer, eu recomendo. Pegava um fundador e sua esposa, ou vice-versa, e pedia para ele contar a sua história para os netos. Tirava os filhos da sala e para os netos. Por que para os netos? Porque neto faz pergunta que filho não faz. O fundador, quando está contando sua história para a terceira geração, ele começa a ter uma visão de mais de longo prazo, da continuidade. Então, ele começa a perceber que o legado, ele não está deixando só um patrimônio, uma empresa, né, material, ele tem um legado que ele precisa transmitir e que precisa ser compreendido, né? Porque quando a gente discute um protocolo, um acordo, o nome que se queira dar, as questões relativas ao legado elas têm que ser levadas em consideração. Só para dar um exemplo, uma família onde um traço comum, forte do fundador era a austeridade, se ele desaparece ao longo do processo, evidentemente que você perde um valor do ponto de vista de importância no processo da continuidade da empresa. Então, as experiências no sentido de... Por isso é que eu estimulo muito as empresas a registrarem a sua história. Isto é digno, isto é importante e vale a pena que a gente... É lamentável no Brasil, nós ainda não temos registros muitos, e o mundo acadêmico carece muito disso, de valorização das empresas familiares brasileiras. Renato, as mulheres também tendem a se destacar quando elas são herdeiras e levar a sucessão de uma maneira melhor do que os herdeiros.
porque um homem, o filho, ele quer competir com o pai. A mulher não, a filha não, ela não quer competir com o pai. Pelo contrário, ela é parceirona do pai. Eu tenho um livro, eu estou falando de um livro de 93, chamado As Herdeiras, 5 histórias. Eu diria para você o seguinte, eu estou falando de uma época que as mulheres começaram a conquistar seu espaço. As mulheres eram muito excluídas do processo, é uma conquista delas mesmo. Claro. Ainda bem que hoje está mudando. Hã? Ainda bem que hoje está mudando. Não, já mudou faz tempo, né? Quer dizer, mas o que eu quero dizer é que não é que houve concessão de espaço para as mulheres, foi conquista delas. Nesse livro eu tenho 5 herdeiras, né? Uma delas é viúva, inclusive. Mas são histórias interessantes, porque eu comecei a perceber naquela época. Agora, deixa eu dizer para você o seguinte: as mulheres, as herdeiras, têm tido esse sucesso porque elas têm uma melhor compreensão do vínculo societário, do vínculo dessa relação, não só do ponto de vista da gestão, mas exatamente do ponto de vista de buscar o entendimento na relação do vínculo como acionistas, como sócios, porque elas têm uma visão um pouco mais abrangente. É muito comum, né? As mulheres elas têm vários papéis. A maioria dos homens fica muito afeito ao papel profissional. Se foi bom marido, bom pai, isso fica em segundo plano. As mulheres não, são muito cobradas em termos de esposa, em termos de ser mãe, em termos de se vincular a vários aspectos da sociedade, da comunidade, e isso, evidentemente, as torna muito mais sensíveis, com uma visão mais holística, e você tem razão nesse sentido. Mas eu enfatizaria que não só para efeito da gestão, na relação de buscar... por exemplo, eu tenho grandes... Aqui, vamos falar de uma empresa que é uma das centenárias, a Gerdau. Ela tem um conselho de família que é uma figura fundamental, importante. E lá estão figuras femininas que são importantes. Não se ouve falar. É aquela da coisa da governança invisível, né? Então, tem razão. As figuras femininas estão cada vez mais jogando um papel importante nesse processo. Para a gente começar a finalizar, eu queria só fazer uma observação a respeito do que você falou logo no início aí dessa sua última parte da sua fala, que é a seguinte: nós, herdeiros de empresas familiares, ou uma boa parte de nós, a gente carrega um rótulo de ser filho do dono ou filho do patrão. Porque lá vem o filho do patrão. E a gente tem que conquistar a nossa própria legitimidade dentro da empresa familiar. A gente pode entrar pelo fato da gente ser filho, sobrinho, genro, enfim, mas a gente tem que se manter pela nossa competência, pela nossa entrega dentro da empresa. E a nossa responsabilidade como membro de família é muito grande, porque os colaboradores estão prestando atenção o tempo todo na gente. E tem momentos que a gente não faz ideia, que a gente até esquece algumas situações, tem alguém de olho na gente, direto ou diretamente, olhando nossos passos, prestando atenção nos nossos comportamentos, no que a gente fala. E cabe a nós conquistar esse respeito, não apenas dos colaboradores, né, mas dos stakeholders como um todo, para a gente poder alcançar os nossos sonhos e a nossa realização dentro da nossa empresa familiar. E a gente conquista um respeito muito, assim, um respeito enorme dentro da empresa quando a gente mostra, quando a gente finalmente comprova que a gente está na empresa familiar não por causa de nepotismo, mas sim por causa de competência. Então, por isso que eu gosto muito de focar nesse papel dos herdeiros de empresas familiares, porque outra coisa que você falou, Renata, é um peso. A gente tem um peso a carregar, que é da nossa família. O pai, a mãe que fundou a empresa familiar é uma lenda. A gente fica olhando assim, caramba, será que eu vou conseguir corresponder a essa lenda? Olha, ele faz isso. Às vezes o fundador não teve nenhum segundo grau completo, mas conseguiu montar um império. Aí o filho que fez MBA, fez intercâmbio, fez não sei o quê, fica, uau, meu pai e a minha mãe conseguiram fazer tudo isso. Então, realmente, os herdeiros de empresas familiares precisam trabalhar em relação a isso aí. Não, eu reforçaria isso dizendo o seguinte:
aquele que é um bom gestor, um herdeiro que se mostra competente, capaz como gestor, ele precisa entender que só a capacidade de gestão não é suficiente, porque ele tem que render contas, ele tem que conquistar os seus sócios também, a confiança dos seus sócios. Não basta ter uma competência de gestão. Nós temos inúmeros casos do Brasil de familiares, de herdeiros que eram competentes como executivos, mas arrogantes na relação com a família, porque se achavam meio donos do pedaço e queriam reproduzir esse modelo. Então, de fato, ser sucessor, e aqui agora eu estou usando a expressão sucessor do ponto de vista da gestão, ser sucessão, um herdeiro, ser sucessor na gestão, ele tem muito mais exigências do que um gestor não familiar. Ultrapassa em muito isso. Exatamente por isso, porque ele é uma referência, porque ele é visto como filho do dono, né? Eu sempre brinco que só tem um estigma mais dolorido do que filho do dono, que é genro do dono, né? Mas, de qualquer maneira, é alguma coisa que, de certa maneira, é um estigma. Mas ele tem que ter uma capacidade de aglutinar os demais. E enfatizo uma coisa que... Mais uma coisa só. Na terceira geração, na sociedade de primos, a questão começa a se tornar ainda mais delicada, não só porque são estruturas familiares diferentes, culturas familiares diferentes, mas também porque começa a surgir uma questão delicada entre capitalização e liquidez. Você tem o maior número de pessoas que estão dependendo ou que esperam, né, dividendos ou resultados, distribuição de lucros da empresa. Ao mesmo tempo, você tem que capitalizar a empresa de uma maneira muito forte. Eu diria para você, inclusive, que esse é um dos desafios que as empresas familiares vão viver agora, diante desse momento que nós estamos vivendo, onde muitas se descapitalizaram e vão requerer investimentos. Então, imagina, por exemplo, que em alguns casos de algumas empresas familiares, algumas famílias agora tenham que, ao invés de tirar, colocar, investir na empresa para ela continuar sobrevivendo. Não é um momento fácil esse que nós estamos entrando agora. Não é. Okay. Pessoal, se dependesse aqui de mim e do Renato, a gente ficaria aqui o resto do dia falando sobre esse assunto apaixonante, é esse assunto aí que a gente dedica a nossa vida às empresas familiares. Eu deixei aqui no chat meu telefone celular, o grupo de empresas familiares do WhatsApp. Lá a gente anuncia novas lives, coloca muito conteúdo lá todos os dias, tira dúvidas de empresários. É um grupo totalmente gratuito. Vai ter um workshop sábado agora gratuito, que inclusive eu vou divulgar lá no grupo do WhatsApp. Então, queria agradecer aí a presença de todo mundo, vocês aí que ficaram junto da gente aí até o final, junto com a gente até o final dessa apresentação. E agradecer principalmente a você, Renato, para você que aceitou aí meu convite. Muito obrigado, você é uma referência aí para mim. Eu lembro quando eu era bem jovem, bem garoto, que eu fui lá no teu escritório, lá em São Paulo, e você me recebeu muito bem. Então, muito obrigado aí por ter aceitado o meu convite de coração. Eu que agradeço, cumprimento pelo seu trabalho e estou à disposição. Eu acho que parte da minha missão nessa etapa de vida, né, é exatamente contribuir e divulgar ideias relativas à questão do sucesso da empresa familiar e, principalmente, e você está fazendo muito enfaticamente isso, principalmente tornar reconhecida as empresas e valorizadas as empresas familiares brasileiras. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Renato. Boa tarde Tchau, a todo mundo, pessoal. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.